Olá, gravidinha! Sou Ozzy, personal training. Estou aqui primeiramente, antes da gente começar a abordar o tema do vídeo de hoje, para te convidar para a Semana Gestação Saudável, que vai acontecer de 22 a 26 de agosto. Então esse vídeo é só um pouco do que vai rolar lá durante essa semana. Então, se eu fosse você, garantia logo a sua vaga, se inscreve que o link tá aqui na descrição desse vídeo ou na bio do meu Instagram, tá? Eu te espero lá. Eu vou ajudar você a ter uma gestação mais saudável. Eu vou ajudar você a ter uma gestação saudável com mais disposição, prevenindo dores e cuidando da saúde do seu bebê. Então, no vídeo de hoje, vou trazer para você uma nutricionista para falar sobre o assunto diabetes gestacional. Então, um assunto super importante para você, gravidinha, estar sabendo, ser orientada. Então já estou aqui com a nutricionista Rarina Fonseca, que vai abordar o assunto diabetes gestacional. Então, Rarina, se apresente e vamos começar esse nosso bate-papo. Olá, eu sou Rarina Fonseca, nutricionista. Venho atuando no atendimento à saúde feminina, à gestação, à materno-infantil e venho acompanhando essa linda aqui, Ozzy, agora mamãe fitness. É a minha Nutri, tá? A minha Nutri, só você ficar sabendo. Há alguns anos, né? Vamos evoluindo, mudando os objetivos, mas continuamos juntas. Exatamente. E aí, para começar, Rari, eu queria que você explicasse primeiro, assim, de uma forma bem simples, né? Bem didática, o que é a diabetes gestacional? A diabetes gestacional ela é caracterizada pelo aumento do nível de glicose no sangue. Então, a gente poderia até simplificar e dizer pelo nível de açúcar no sangue. Isso. Certo? E aí, como é que a gente descobre? Eu recebo muita pergunta desse tipo. Como foi que você descobriu que estava com diabetes gestacional? Tá. A diabetes gestacional ela pode ser identificada, descoberta de várias formas. Normalmente através de exame laboratorial, verificação com exame de sangue, que pode ser solicitado em diferentes períodos da gestação. Por isso também a importância de fazer o acompanhamento pré-natal com a obstetra, né, com a sua obstetra, para ter um controle. Então, normalmente nós fazemos ou quando estamos fazendo a programação metabólica para engravidar, quando estamos tentando engravidar, né? o antes, que a gente faz uma série de exames laboratoriais que a médica solicita, ou no início da gestação a gente também já costuma ser feito a verificação de alguns exames. Um deles é a verificação da glicose, né, da glicemia, e aí pode ser o primeiro sinalizador dessa alteração na gestante. O que não necessariamente vai identificar a diabetes gestacional, mas a gente costuma fazer já esse exame no início para identificar, né? Isso. E pode ser também identificado já de início de gestação, porque a mulher já tinha uma alteração inicial, que quando ela não estava grávida até poderia não ser considerado diabetes, mas quando ela engravidou, como esse parâmetro de referência para a análise do resultado, ele se torna um pouco menor, aí a partir da gestação foi diagnosticado pela obstetra como diabetes gestacional. Então, a verificação normalmente é através do exame de sangue. Mas a mulher, a mãe, a gestante pode sentir alguns sintomas também, como por exemplo, sede excessiva, assim como na diabetes mellitus tradicional, sede excessiva. Às vezes a gente observa uma vontade maior para comer doces, massas, isso também pode ser um alerta. Alguns desconfortos como dor de cabeça, tontura, enjoo, também podem ser sinalizadores dessa alteração da glicemia. Então, a importância da gente, antes de engravidar, para quem está já se organizando, né, para engravidar e tudo, já começar a fazer exatamente o controle, né, da glicemia, fazer esses exames todos e um check-up geral, né? A gente tem que verificar tudo para estar no crédito para quando engravidar, porque a questão hormonal na gestação, gente, altera tudo. Então, é importante demais a gente se manter saudável e estar saudável, né, antes da gestação. E aí, vamos adentrar na diabetes gestacional, né? Muitas pessoas têm dúvida do que é exatamente, né? A gente já falou, causa, né? Causa.
e tipo, eu nunca tive. Por que diabetes gestacional? Tá. O nome já fala, Já né? fala. Vamos entender também o que pode causar essa diabetes gestacional. A gente sabe que é um excesso de açúcar, de glicose no sangue. Mas por quê? O que pode ocasionar essa alteração? Assim como a gente já falou em outras situações sobre a importância do controle do ganho de peso. Porque esse volume maior da glicose no sangue pode ser decorrente de um ganho de peso acelerado, de um ganho de peso fora do normal. E aí, por quê? Porque se a gente está ganhando peso, significa que a gente está comendo mais. Se a gente está comendo mais, está acumulando isso no corpo, provavelmente a gente está comendo algo que não é tão saudável, o que gera um maior acúmulo de açúcar no sangue. E aí, como consequência desse ganho de peso, vai surgir a diabetes gestacional, porque surgiu no período da gestação. E não necessariamente essa diabetes vai se estender, vai prolongar para a mamãe ou para o bebê num pós-parto. Tipo, eu não tenho diabetes, não é o caso de, você tem diabetes para a vida agora. Você tem, por isso o nome restrito a esse período, porque se você controlar, tratar da forma adequada, você vai ter durante aquele período e no pós-parto, você não necessariamente vai continuar com diabetes. Em alguns casos permanece, porque ou não conseguiu manter o controle durante o período e permaneceu sem controlar durante o pós-parto. Então, assim, nós temos outros fatores que também podem ser associados a diabetes, no geral, não só a diabetes gestacional, o que seria isso? Fator genético, porque em alguns casos você desenvolveu a diabetes no período da gestação, a diabetes gestacional, mas não por ganho de peso, não porque você comia demais, mas você já tinha um fator genético que era mais forte, um histórico familiar, que predominou e acabou desenvolvendo a diabetes naquele período. E você nunca ter tido na vida, você nunca ter tido e na está vida. tendo agora. Isso. O que também não significa que você vai permanecer. Desde que surgiu, tem que ser tratado, tem que ser controlado. Eu nunca tive, surgiu agora, mas eu nunca tive e não vou controlar. Não pode fazer isso, porque o risco é você vai continuar tendo a diabetes gestacional e pode se permanecer no pós-parto. E aí vai deixar de ser diabetes gestacional e vai passar a ter uma diabetes tradicional, uma diabetes mellitus tipo 2, que é a que a gente adquire depois de um tempo. E por falar em adquire, e com relação ao bebê? Tem dúvidas também sobre se o bebê também pode nascer com a diabetes? Tá. A gente geralmente orienta esse tratamento. Há uma necessidade de ter esse controle do ganho de peso, porque a gente precisa que o bebê desenvolva de forma saudável. E quando a mãe apresenta a diabetes gestacional, uma alteração nesse controle da glicose no sangue, que é feita através da insulina, pode se desenvolver alguns problemas durante a gestação. Um dos problemas mais conhecidos é que o bebê ele pode ter um ganho de peso acima do normal, ser um bebê obeso, ser um bebê, mas já tem obesidade no bebê. Ele pode nascer um bebê fora da faixa de normalidade, e aí isso decorrente dessa alteração da glicose. Isso quer dizer que o bebê vai nascer diabético, vai desenvolver diabetes? Não. Mas, assim como num adulto, se a gente desenvolve pelo excesso de peso, porque o nosso organismo ele não dá conta de metabolizar aquela quantidade de açúcar no sangue, no bebê também pode acontecer da mesma forma. E se a gente pensar que um bebê está em desenvolvimento, que ele é um ser em desenvolvimento, ainda em formação, ou seja, os próprios mecanismos de defesa dele, natural, fisiológico, ainda estão sendo desenvolvidos de forma completa, então pode-se acontecer do bebê nascer com a diabetes. Não é o comum e não é o... E é o que a gente tenta evitar. A gente não é o esperado. Não é o esperado. A gente trata a mãe para que no final tudo esteja bem. Tanto o desenvolvimento do bebê durante o período gestacional, que isso é muito importante. Por que controlar a diabetes gestacional? Se foi a mãe desenvolveu, por que ele controlar durante a gestação? Para que não seja um fator de risco para o parto e que não seja um fator de complicação para o desenvolvimento do bebê. Quais os riscos que a gente pode ter? Um bebê grande demais, que aí vai ter uma deficiência, um problema também no controle da glicose dele, e também
a gente tem estudos que provam, que falam que um bebê muito grande ele tem um maior risco de mortalidade, de morte ao nascimento. Então, é um assunto que a gente tem que tratar com seriedade. É algo que a gente consegue muitas vezes resolver só com alimentação e atividade física. E eu digo só, mas não é só. Pode resolver. A casadinha perfeita. Exatamente. Pode resolver um problema de saúde sua e do bebê. E aí a gente tem que fazer um acompanhamento específico para a necessidade daquela mamãe. Não existe uma regra de bolo, você está passando isso, a gente vem tratando isso. Não existe uma regra de bolo, uma receitinha para todo mundo. A gente vai direcionando e tratando cada mamãe e cada bebê. E nem todo mundo que tem diabetes gestacional precisa tomar insulina. Perfeito. Então, explica um pouco sobre isso, né? Pronto. Como eu já mencionei um pouquinho, a diabetes gestacional ela pode ser controlada através da alimentação e da atividade física, através desse ganho de peso, na maioria das vezes, desde que ela tenha sido decorrente especificamente desse fator. É porque eu estou com obesidade, ou eu já era sobrepeso, já era obesa, ou eu desenvolvi um ganho de peso, eu tive um ganho de peso muito rápido nesse período curto da gestação, e aí já sinalizou essa alteração. E aí, com esse controle da alimentação, com o controle do ganho de peso deste ponto em diante, eu consigo controlar e não precisar fazer uso de outra medicação, de insulina, para tratar essa doença. Em alguns casos, a dieta e a atividade física não vão ser suficientes, porque pode ter outro fator relacionado à diabetes gestacional, como, por exemplo, pode ter uma variação por fator genético, pode ser por causa desse histórico familiar que surgiu essa diabetes gestacional. Junto também, aí tem mais um agravante do fator peso, ou não tem o fator peso, mas tem o fator genético muito forte, ou tá numa gestação que você está passando por algum momento de estresse, de descontrole emocional excessivo, e aí você não está conseguindo manter a dieta, manter o controle só com aquilo, e aí pode ser necessário fazer uso da medicação. E aí, puxando um gancho, né, que a Harina já falou da atividade física, qual a função da atividade física nesse processo da diabetes gestacional? Ele vai exatamente pegar essa glicose que está em excesso e dar um caminho a essa glicose, né, para que a gente diminua esse nível no sangue. Então, a atividade física tem um papel importantíssimo nesse controle da glicose, aliado à dieta, né? Então, tem que estar sempre juntos. Dieta mais exercício físico. E a dieta, né, falando por experiência própria, mas eu queria que você falasse, muita gente fica curiosa do que é aqueles furinhos que a gente faz no dedo e tal, né? E aí, explicar só um pouco de como é que funciona essa dieta da diabetes. Certo. Aquele aparelhinho, aquele verificador de glicemia, ele é uma ferramenta para auxiliar no controle, no tratamento. Ele não é o tratamento em si, mas ele ajuda para que a gente tenha, quando você faz a verificação, a gente vai ter o parâmetro para saber quanto que a gente consegue colocar naquela refeição ou na seguinte de carboidrato para o consumo daquela mamãe, daquela gestante, daquela pessoa. E aí, existe alguns horários que pode ser feita verificação para a tabela, por controle, e com base nisso, com base naquele valor, a gente também consegue controlar, inclusive, a quantidade, se for fazer uso de insulina, a quantidade de insulina que será necessário a cada refeição. Então, aquela verificação ela é muito importante para nortear o tratamento. Ela tem que acontecer, né? Ela acontece em alguns casos, durante um período e cessa, depois que está sob controle, e em alguns casos permanece durante um período maior. Quando a gente não está conseguindo controlar tão bem, quando tem outros fatores que alteram a glicose, como o emocional, a gente vê que tem uma variação maior e a gente quer ter uma segurança maior, a gente pode verificar por mais tempo. Em alguns casos, quando há necessidade inicial para diagnóstico, quando a médica ou a obstetra está querendo diagnosticar, ele pede às vezes só no início, já viu como é que está o padrão da variação e às vezes suspende e algumas vezes a gente vê a necessidade de permanecer.
Na parte de nutrição, eu trabalho muito com esses valores, também me ajudam muito para que possa montar um planejamento específico para cada paciente, para que ela não sofra tanto. Por quê? Porque uma coisa é eu passar uma receita de bolo. Não, cada um só vai comer uma fatia de bolo. Outra coisa é eu saber que Osiana consegue comer uma fatia e meia, Larissa consegue comer 2 e Maria não consegue comer nenhuma. E tá dentro do parâmetro Então, mas por quê? Porque eu sei qual a necessidade real de cada paciente. Então, esses valores vão me dar esse trabalho mais específico, mais personalizado. Porque aí a gente evita que a mamãe fique passando desejo, passando sufoco para tentar controlar a glicemia só na dieta. E a questão da glicose, quando a gente fala glicose, muita gente relaciona só o açúcar. Ah, mas eu não como doce, eu nem como tanto doce assim, né? E aí vem a questão dos carboidratos e também das massas, né? Que tudo vai virar açúcar. E também, por experiência própria, também não é assim, corta o carboidrato que resolve. Não é também assim, nem todo mundo consegue. Como eu sofri bastante, também, não é saudável para o psicológico. Então, essa parte de você aferir, né, a glicose, tá nesse acompanhamento, existe também até para a gente saber o quanto pode comer. Isso. Né, Ari? Perfeito, para poder planejar. Um ponto que a Osiana tocou que é muito importante. Não é saudável nem para o emocional, para o psicológico e nem fisiologicamente para o desenvolvimento dessa gestação. Não é saudável você retirar todo tipo de carboidrato. Nós possuímos uma variedade de carboidratos, que até nem dá para explicar tanto aqui, mas existe carboidratos simples, carboidratos complexos. Existe nos alimentos uma análise que a gente faz para montar esse cardápio, que é do índice da carga glicêmica no alimento. Então, tudo isso é analisado para montar esse planejamento. Isso significa que eu não preciso tirar todos os carboidratos, eu preciso saber qual carboidrato eu vou consumir. E num acompanhamento com nutrição, a gente consegue direcionar isso para que seja mais leve esse seu período de diabetes gestacional. Porque a gente já tem os desejos, já tem os mal-estar, já tem enjoo, náusea, já tem a fome. E aí você não poder comer ou não saber o que comer, isso gera mais estresse, mais ansiedade. Então, durante esse acompanhamento, a minha função é tentar minimizar esse desgaste e lhe dar mais opções saudáveis para manter esse controle. E quando a gente fala carboidrato, né, diabetes gestacional é tão individual e particular que até os carboidratos saudáveis também não são permitidos em alguns casos. Né? Até os ditos mais saudáveis, quando entram os carboidratos complexos, quando a gente fala disso, a gente está falando de quê, Rara? A gente está falando de raízes, por exemplo, batata doce, inhame, macaxeira, arroz integral, as farinhas integrais. Até isso tem que controlar, E aí, por isso, a individualidade, porque em alguns casos a gente controla mais, em alguns casos a gente controla menos, em outros a gente troca o horário, se faz atividade física, se não faz. As frutas também. Né? As frutas. E aí a gente vai dar as opções que são mais adequadas para aquela paciente. Tratando sempre do respeito à individualidade, aos gostos e à necessidade, porque a gente está tratando de uma gestante que tem que estar bem nutrida para desenvolver o seu bebê de forma saudável. Então não é só a gente retirar, a gente tem que tirar e tem que colocar. Mas a gente tem que saber o que é que vai ajudar nesse consumo para manter esse controle. E aí eu volto a dizer, na tentativa sempre a gente está fazendo o nosso melhor para tentar não usar medicação. Mas em alguns casos é necessário. E também tá tudo bem, mamãe. Se você precisa, você está fazendo a sua parte, acalma o seu coração. Eu estou fazendo minha parte, mas eu preciso usar medicação. Tá, vou usar a medicação para o controle. Ah, eu estou usando medicação, então eu vou abrir mão da dieta. Não, você tem que fazer os dois, certo? Por quê? Porque se você comer tudo, agora eu estou usando a medicação, então eu vou deixar a dieta de lado, você vai precisar usar mais medicação, porque você está descontrolando aquele acompanhamento que a gente estava fazendo. Então, assim, precisa-se dos dois. Não, em alguns casos, precisa-se dos dois. E em alguns casos, só com a alimentação e a atividade física a gente consegue controlar. A questão da tapioca tem uma particularidade, assim, é uma coisa que você pode falar, tipo,
que não é recomendado ou depende também? Não, vai depender também, porque vai depender muito da quantidade e do horário que a gente adequa naquele cardápio. Porque ele vai ser uma fonte de carboidrato, mas aí a gente tem o que é que eu trabalho muito no meu atendimento. Se é uma pessoa que ama a tapioca, eu posso tirar outras coisas e permanecer com uma tapioca em algum horário. Como tem uma paciente aqui que ama cuscuz. Ai, meu Deus. Entendeu? Que se a gente tira o cuscuz, chora. Então sou nordestina raiz. Raiz. Eu amo o cuscuz amarelo, que ainda tem um branco aí. Pois é. Então eu posso adequar aquele planejamento para que em alguns momentos você consuma o cuscuz. Então, na verdade, tudo vai depender do equilíbrio, da quantidade. E aí, o que realmente pode ser ou não pode, não vai ter muito uma regra geral. O que a gente tem é o que você não vai poder comer de verdade. Se você está tentando tratar uma diabetes gestacional, você não pode comer normalmente as baganas, aquelas massas, aqueles bolos com açúcar refinado, aquelas verduras. Aquelas coisas assim que a gente gosta de comer final de semana, às vezes na semana também. Aí isso vai ter que ter um controle maior. Que também, né, vai poder se abrir a exceção. Isso, vai ter pra que mãe ter um não ficar controle louca. maior. Assim, uma vez na vida, né, você se permitir comer um pedacinho. Isso. Aí volta a chavinha para aquela questão da porção. Eu trabalho muito isso com Ozzy, com as minhas pacientes. Porção. Coma, mate a sua vontade, mas come em menor quantidade. E não faça essa refeição mais, vamos dizer assim, mais perigosa para a sua saúde, com mais carboidrato, com mais açúcar. Não faça essa refeição no momento que você esteja com muita fome, porque aí você não vai conseguir controlar aquela porção. Então, a melhor estratégia é mantenha o seu dia de alimentação saudável, normal, e você quer comer um bolo, você vai acrescentar em algum intervalo aquela fatia numa quantidade menor. Se você estiver com fome, você não vai conseguir controlar a quantidade, o tamanho daquela porção. E aí é onde vai ser o maior perigo. E aí, vamos ser bem realistas nessa realidade de diabetes gestacional, que não é fácil, né? Não é fácil. E tem determinados momentos também da gestação, tipo lá, como você já me orientou pro final, que também vai dar aquelas fomes na madrugada. Que aumenta essa necessidade. Porque assim, quando a gente fala do controle de peso, existe uma estimativa de ganho de peso distribuído durante os trimestres da gestação, que são... Por que esse peso é distribuído? Porque ele é pensado justamente na fisiologia, na necessidade do desenvolvimento do bebê durante a gestação. E o último trimestre é aquele período onde o bebezinho mais ganha peso. E aí isso vai refletir na fome da mãe. Nesse momento realmente vai refletir na fome da mãe. Vem a nossa ansiedade também, a ansiedade da mãe tá perto, final, programando, ajeitando o quartinho, pensando no parto, tudo, questão hormonal. Então isso também gera uma necessidade de consumo maior nosso de alimentos e de alimentos que nos acalmam, que nos causam bem-estar. Geralmente acaba sendo alimentos com maior quantidade de carboidrato, de açúcar, de farinhas. Então, esse controle também tem que ser direcionado pensando nisso. Nada vai ser extremamente proibido, não pode comer, mas tem que ser controlado com as variações de cada gestante. E aí, sobre essa relação do controle de peso, né, a Harina também já gravou um conteúdo aqui pro canal, junto comigo, falando só sobre controle de peso na gestação. E a gente deu bem mais detalhes nesse vídeo, falou a cada trimestre, né, Harina, o que a gente deve fazer, os cuidados que tem que ter com relação ao controle de peso. Você vê que a diabetes gestacional, o controle de peso, ela, tipo assim, o fator principal, digamos assim, para desenvolvê-la durante a gestação. E aí, é bom você assistir esse vídeo para se informar com mais detalhes sobre o assunto, tá aqui na descrição do vídeo, aqui, logo aqui abaixo também, vou deixar o link para você assistir logo depois, tá? E o que mais que a gente precisa abordar sobre a diabetes gestacional, de uma forma geral? De uma forma geral, os maiores riscos, né, para a gestação, para a gestante com diabetes gestacional. A gente precisa controlar esse volume do açúcar no sangue e esse controle no ganho de peso para que o bebê desenvolva saudável. Como é que a gente verifica isso?
através do seu pré-natal, a sua médica, seu obstetra, vai solicitar as ultrassonografias de acompanhamento padrão, tem os exames de sangue, e aí a gente vai ver aquela historinha lá do percentil, como é que está o desenvolvimento do bebê, tá normal, tá abaixo, tá acima. E aí a gente vai também na parte nutricional, trabalhando esse acompanhamento de acordo com a necessidade. Fez a ultra, sua médica passou a orientação, chegou com o resultado para a Nutri. Nutri, o percentil do meu bebê tá tanto, vamos trabalhar. Se a gente precisa de uma dieta mais restrita, se uma dieta menos restrita, se o bebê tá sentindo o impacto dessa glicose e tá tendo um ganho de peso a mais, fora do normal, a gente vai precisar restringir mais naquele período, o que é que a gente vai precisar ajustar, pensando no quê? Pensando que seu bebezinho vai nascer para nascer saudável e pensando em diminuir o risco no seu parto. E aí volta para a questão do peso. Peso acima, glicose alta, hipertensão, um parto que pode ter mais fatores de risco e mais complicações no pós-parto. A diabetes, quando a gente está com uma diabetes alterada, né, quando a gente está com a glicose alterada, uma diabetes, seja ela mellitus normal, antes de gestação, ou uma diabetes gestacional, ela também é um fator de atenção para o pós-parto, para a cicatrização, para a recuperação. Então, por isso que a gente tenta manter esses valores estáveis, certo? Quando a gente fala do ganho de peso, algumas mulheres ganham um peso até considerado baixo na gestação e mesmo assim desenvolvem gestacional. Mas o que pode ter acontecido? Qual é o risco que eu trago foi o que eu expliquei para a Ozzy. A gente não pode ter um ganho de peso rápido num curto espaço de tempo. Por exemplo, isso é importante falar. Esse mês foi o São João. Ai, meu Deus. Que muitos que acompanham a carapuça acabou de cair. As que acompanham a Ozzy pelo Instagram devem ter acompanhado. Eu amo comida de milho. Aí no mês de junho, gente, foi tenso. Aí o que você não ganhou nos 4, 5 primeiros meses, você ganhou em um mês. Então, 4 quilos 4 no mês. quilos no mês. E aí apareceu a diabetes gestacional. Mas por quê? Porque o seu corpo, ele não conseguiu dar conta daquela quantidade de açúcar que você colocou numa hora só. Por isso que a gente bate sempre no controle, sem excessos, na porção, nem 8, nem 80. Vai, mata a vontade, mata o desejo, mas em pequena quantidade. Porque o perigo é esse volume. A gente entendendo, compreendendo isso, a gente vai conseguir levar nossa gestação de uma forma mais tranquila, mesmo que apareça uma diabetes gestacional. E mais saudável, né? E esse ganho de peso rápido acontece de uma forma que você não percebe. Né? Você simplesmente se permite comer. E outra coisa, vai muito nos palpites, né? É mãe, é avó, é tudo, tá comendo por 2, né? Tá grávida, pode comer, vou aproveitar porque é a minha fase. E aí quando você vai ver, é assim, 4 quilos no mês. E aí isso não tem a ver com saúde, né? Ao contrário do que antigamente a gente tinha como saúde, hoje a realidade é totalmente diferente. Então é risco. Na verdade não é saúde, hoje se transforma em risco. E aí tá a necessidade desse controle, né? De ter esse equilíbrio sempre, durante a gestação, em tudo. Tudo a gente vai ter que buscar o equilíbrio e não vai ser fácil, né? Gestação não é um mar de flores, não é... A gente gera muita expectativa, muitas vezes, de ser tudo perfeito e às vezes não é. Às vezes a gente vive coisas que nunca imaginou, mas é isso e a gente precisa passar por isso. Tudo tem um porquê, tem um propósito. Verdade. E a fase também, Arina, que eu esqueci de perguntar. Qual é a fase normalmente que a gente desenvolve a diabetes gestacional? Tem algum período, primeiro trimestre, segundo trimestre? Como é que ela desenvolve? A gente não falou sobre isso, falou que pode aparecer também no início, mas tradicionalmente o exame que verifica que a gente faz a partir, em média, de 24 semanas de gestação, que a médica, o obstetra solicita para que a gente faça aquela curvazinha glicêmica, aquele exame chatinho. Aquele exame ótimo, aquele exame, aquele exame parecido já da garapinha. Normalmente se faz a partir de 24 semanas. Então, por que isso? Isso quer dizer o quê? Algumas
mulheres fazem os exames iniciais, que é a verificação da glicemia tradicional de jejum, e não dá alteração. Ah, então isso quer dizer que eu não vou ter diabetes gestacional, vou abrir mão. Não. Existe um período que é mais crítico, a partir dessas 20 semanas, 24 semanas, que é onde é verificado tradicionalmente na gestação. Inclusive, foi no período que a minha diabetes gestacional foi identificada, quando eu estava grávida. Foi um susto. Você vê, né? Tipo, uma nutricionista. Pois é, nutricionista. Fale da sua experiência. Foi mais um motivo de culpa, né? Porque já nasce a mãe, nasce a culpa. A nutricionista treinando com a personal. Treinando, comendo desde o direitinho, início. Controlando peso. Controlando o peso. O meu ganho de peso até o final da gestação foi super controlado. Só ganhei 7 quilos até o final, uma gestação até 40 semanas. Olha só. Mas eu tenho um fator genético muito forte. E aí, o resultado foi um alerta. Foi um alerta para que eu fizesse as restrições que eram necessárias no meu caso. Consegui controlar, não é fácil. Ah, para você foi fácil. Não é fácil, porque a gente tem necessidades, também tem desejos, tem vontades. Tem a questão hormonal, tem a questão hormonal, tem os desejos. Não é fácil para ninguém. Mamãe, não é fácil. Gestante, não é fácil. Mas é possível. Dentro do que a gente tem de ferramentas, a gente vai ou estabilizar, ou controlar, ou então, não só com dieta, mas a gente vai fazer o nosso melhor. Isso, o meu relato de hoje serve para quê? Para você saber que a gente pode, pelo menos, tratar, tentar minimizar o prejuízo, né? Evitar os efeitos colaterais mais danosos, ter um desenvolvimento do bebê dentro do saudável. Então, o conhecimento, o saber do exame serve para que a gente faça o melhor. E a gente pode, com a orientação dos profissionais, controlar e não trazer as consequências da diabetes gestacional. Porque o que a gente tem é que não trazer as consequências do fato de ter esta doença na gestação para o nosso bebê e para a nossa saúde durante esse período. Então, o principal deu o resultado, seja no início, seja no meio, vamos fazer o que a gente pode, tratar, controlar, para que a gente minimize o efeito colateral. E aí eu vou dar uma dica para você também, né, que está aí disposta a entrar nessa batalha contra a diabetes gestacional, para quem já tem, né, para quem já foi diagnosticado, né, atividade física. Muita gente pergunta que exercício fazer. Às vezes não é o exercício, gente, é o estímulo do treino, né? Então o aeróbio, tá? O treino de cardio é o mais indicado nesse controle da glicose, vai atuar bastante. E a gente tem uma média mínima de tempo de treino por semana, são 150 minutos. Então isso equivale a 30 minutinhos do seu dia para fazer um exercício aeróbio. Um treino aeróbio no seu dia que vai impactar positivamente, né, no seu controle da diabetes. Então, mas eu tenho que... Musculação então não serve? Serve sim. Tudo serve aliado. Só que o treino de cardio vai atuar mais ativamente nesse controle. Então, faz os dois que vai dar tudo certo, certo? E é isso. Por hoje finalizamos o diabetes gestacional. Mais um vídeo aqui super completo. Rainha, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Por estar aqui contribuindo com toda a sua expertise, né? Tanto prática, né? Profissional como pessoal. Né? A gente está aqui exatamente mostrando isso. Somos profissionais da área da saúde que também passamos, né, por situações assim como vocês. Muita gente, a culpa vem muito, né? Não me culpei, eu não me tratei, não. Aqui foram 2 casos em que a gente se tratou, em que fez tudo direitinho e que mesmo assim a gente se deparou com a realidade que a gente não esperava. Mas isso se chama gestação. Terreno que a gente não sabe onde pisa e onde muitas mudanças e alterações hormonais estão acontecendo e que a gente infelizmente perde esse controle. Mas precisamos continuar sempre fazendo a nossa parte, lembrando da nossa saúde e de manter a saúde do nosso bebê, que é o nosso objetivo principal durante a gestação, né? O treino e a dieta deixa de ser estética e passa a ser saúde sua e do seu bebê. A parte estética, logicamente, vai vir como bônus, né? E depois da gestação, você vai conseguir voltar à sua vida normal de uma forma bem melhor.
Então, a nossa mensagem para você é: mantenha o seu estilo de vida saudável, gestante ou não, né, com diabetes gestacional ou não. O estilo de vida saudável tem que acontecer. Então, se alimentar bem. E eu deixo um alerta para você que já foi diagnosticada com diabetes gestacional, de a importância de ter um acompanhamento profissional direcionado exatamente à sua particularidade, né? Porque aí são coisas mais específicas e que vai ter que ser tratada de forma individual. A gente ajudou com dicas aqui, esclareceu, né? Ensinando muitas coisas, mas cada caso é um caso, então procure um profissional da área, né, para que você tenha um resultado muito mais eficiente na sua gestação. E é isso, espero você na Semana Gestação Saudável, o link está aqui abaixo da descrição do vídeo, se inscreve que eu estou te esperando lá. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, com essa Nutri aqui de novo. Então, beijo, gente. Se gostou, ó, comenta, curte aqui, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. E qualquer dúvida, comenta que a gente vai estar respondendo vocês. Então, bye, bye.